Olá, companheiros de aventura, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Teorizando com Tsuki. Dessa vez com a review do capítulo 858. Então já sabe, né? Já deixa o seu like aí pra eu ter certeza que você não vai esquecer. E vamos para a review propriamente dita, a review lanterninha que você mais respeita. O capítulo já começa na cozinha, o que me faz pensar naquela teoria que eu já citei alguns vídeos atrás, foi no review do bando, que é de um inscrito nosso, o Gustavo Guimarães, de que o Luffy e companhia vão invadir a festa de casamento de dentro do bolo. Seria muito bacana isso realmente acontecer. Depois passamos para o Pecons, que finalmente volta a dar as caras, né, nesse mangá, porque já faz, olha, muito tempo desde a última vez que ele apareceu, e dá muita dó dele, gente. Não sei se vocês sentiram dó também, porque ele fica super preocupado com a Mama. Não, a gente precisa avisar ela. Será que o Jinbe já avisou ela da traição? E o pior é que os Piratas do Sol, que finalmente voltam a dar as caras também, né, eles viram pra ele e falam assim: não, relaxa, provavelmente o Jinbe já avisou a Mama sobre isso. Meu, é muita mancada. A gente sabe que eles estão ali sabendo da maracutaia toda, mas eles estão do lado do capitão deles. Enfim, dá muita dó do Pecons. E até estranho, né, essa enorme lealdade que ele ainda tem com a Mama, levando-se em conta toda a história dele, né, o que aconteceu com Pedro e tudo mais. Estranho isso aí, suspeito. De qualquer forma, depois disso já passamos para o esconderijo do Capone, o que nos dá a entender que a cena do último capítulo era nesse lugar físico, né, e não necessariamente dentro dele mesmo, né, que ele em si é meio que um castelo, o que nos faz pensar por que não tem nenhum Home tomando conta dele. Será que ele conquistou a confiança da Big Mom a tal ponto de que ela não precisa colocar Homes vigiando eles? Ou será que sim, tem Homes ali, só que a gente não percebe, eles não estão tão na cara e talvez nos próximos capítulos mostre assim eles escondidos entre a mobiliária ou alguma coisa assim. Então o Vito, né, aquele cara da linguana gigante, vem recebê-los com todo aquele papinho de Sandy ser o seu herói e tudo mais. Lembrando que eu citei numa review do Bando já há algum tempo também, que essa história do Vito com os Smoke, esse grande apreço que eles têm, podia ser uma pista do Oda de que o pessoal do Capone ainda iria se aliar ao Luffy para salvar os Smokes, no caso. Ou pelo menos uma pista de que o pessoal do Capone ia ficar do lado dos Smokes em algum momento. Isso eu acho mais claro do que o Oda imaginar que a gente ia fazer esse link triplo de uma vez só. O Vito todo feliz desde o começo do arco, falando sobre os Smokes, e no final ele vai trabalhar junto com os Smokes para a sobrevivência de todo mundo, né? E aí começa o fanservice do banho da Nami e da Carrot. E, gente, eu tô vendo esse power aí do Oda, né, gente? Tudo bem, da Nami a gente tá acostumado. Agora da Carrot, que é uma mulher meio coelho, é um treco meio estranho. Mas tudo bem. E eu quero deixar aqui registrado a minha insatisfação com essa cena puro fanservice. Como é que o Oda coloca no começo da cena o Vito falando que eles têm que tomar banho, e então ele mostra o Luffy e o Sandy olhando um pro outro e fala assim: putz, a gente vai ter que tomar banho também, e não mostra nude de nenhum dos dois. Me diz como é que o Oda faz isso. As mulheres ficam lá na expectativa: pô, agora a gente vai ver o Sandy tomando banho, e só aparece a Nami. Só aparece a Nami e a coelha Carrot lá tomando banho. Ah, meu, isso é ridículo, entendeu? Eu quero os direitos iguais nessa merda. Não é possível, gente. Tem coisas que só Cavaleiros Zodíacos faz pela gente. Enfim, né? No meio desse fanservice todo da Nami lá sensualizando com o banho dela, e a Carrot, que eu insisto que é muito estranho fazer sensualismo com ela, vemos uma conversa bem interessante da Chiffon e da Nami, não é mesmo? Novamente entrando naquele ponto que eu venho dizendo há vários e vários vídeos, vocês já estão cansados de saber de que a Mama vai acabar sendo traída por seus próprios filhos, num motim. Isso porque só agora, nesse capítulo, já temos a Puraline, que já tinha dito que não estava pouco se lixando para a mãe dela, e agora a Chiffon, que tem boas razões também para querer a mãe longe, não é? Ou seja, já temos 2 filhos, 3 se você pensar a Lola, mas aparentemente ela não vai aparecer, que estão contra a Mama por causa das atitudes dela, resultando no fato de que elas veem uma traição sendo arquitetada e elas não se metem, porque elas não se importam com a própria mãe. E no
meio de tudo isso, elas citam o tão comentado noivo da Lola, que ano passado deu maior rebuliço para descobrir quem. Cães. E em meio a tudo isso, nos é revelado quem é o noivo, quem era o noivo da Lola, que todo mundo teorizou ano passado, que fez maior rebuliço, porque a Big Mom me disse que ia conseguir derrotar todo mundo se esse casamento tivesse dado certo. E dessa vez o Oda novamente acabou indo pelo caminho mais fácil, e o noivo era ninguém mais, ninguém menos do que Loki, um príncipe dos gigantes. E eu fiquei eufórica, eu fiquei animada, eu fiquei... Meu... Loki. Ou seja... O Oda vai de fato usar a mitologia nórdica com o pessoal de Elbaf. Isso era muito provável, as chances eram muito altas, com todas as referências que a gente tem aos vikings junto com os gigantes. Mas ele usar exatamente o Loki em primeiro a aparecer da mitologia nórdica escancarada, o nosso querido, maravilhoso, perfeito, melhor deus de todas as mitologias ever. Imagina se eu gosto desse deus. Nada, imagina, eu só li livros sobre ele, eu só tenho textos sobre ele, eu adoro esse deus, eu tenho personagens com o nome dele. Existem muitas coisas na mitologia nórdica que o Oda pode usar. Eu vou fazer alguns vídeos separados sobre isso. Inclusive tem um inscrito meu, que é o fã número 1 do Kid, que tem uma teoria muito boa sobre Elbaf, que faz tempo que ele me cobra pra fazer o vídeo. Eu acho que o vídeo vai ficar simplesmente gigantesco, mas eu vou trazer pra vocês que a teoria dele é muito boa. E talvez eu faça também alguns vídeos separados sobre o deus Loki, essa perfeição em formato de deus nórdico. Ai, Oda, meu Deus, que felicidade. Quando eu li os spoilers desse capítulo, eu vi o nome do Loki ali, tipo, eu não quis saber mais de nada. Eu saí festejando, eu saí toda feliz. Inclusive, eu já fiz um vídeo falando sobre mitologia nórdica, sobre Loki e a relação que ele tem com o Ace, sobre essa questão da prisão de Loki ser muito parecida com tudo que o Ace passou em Impel Down e Marineford. É um vídeo bem antigo do canal, eu acredito que é a importância do nome, que eu analiso várias figuras de One Piece. Mas de qualquer forma eu pretendo regravar esse vídeo agora por volta de maio. Então fiquem espertos que logo mais ele aparece no canal junto com essas teorias legais sobre o melhor deus de todas as mitologias. Tá certo? Então vamos continuar com a review, que eu já acabei a parte do tarde aqui. De qualquer forma, seguindo aqui com a review, é dito que depois que a Lola rejeitou o perfeito do Loki, os gigantes odiaram ainda mais a Mama. Isso dá-se a entender que já havia um ódio envolvido para com a Mama antes mesmo da rejeição da Lola. Talvez aquela velha teoria de que a Mama seja uma mestiça de gigantes ou algo assim ainda tenha chances de estar certa. Uma outra coisa que é interessante a gente pontuar sobre o Loki em si, porque é muito bizarro a gente imaginar um gigante padrão de 11 metros se relacionar com uma humana razoavelmente normal, porque a Lola é um pouquinho grande, mas não deve chegar aos 2 metros, se pá. É o fato de que o Loki, uma das habilidades dele era a metamorfose. Ele podia mudar de forma. Tanto é que por causa disso, ele era pai de 6 filhos e mãe de uma. Essas histórias cabulosas da mitologia nórdica. De qualquer forma, ele podendo mudar de forma, ele poderia ficar menor e poderia ter relações normais com uma humana comum. Talvez o Oda coloque uma Akuma no Mi de mudança de forma, esse tipo de coisa, que eu imagino que seria uma variante da Hito no Mi, a fruta do humano, ou alguma coisa assim, ou seja, uma Zoan, pra usar um pouco mais da referência dos deus Loki e fazer a relação de humano e gigante não ficar tão perturbadora. Pelo menos é uma coisa que eu pensei, né? Não sei o que vocês acham a respeito disso, porque os tamanhos são desconcertantes. Vamos colocar assim que fica mais bonito. Depois desse capítulo em si, eu também fiquei meio que na dúvida sobre a traição do Capone contra o Luffy. Porque a Chiffon parece muito à vontade com a Nami depois de tudo que aconteceu, grata por ter salvo a Lola. E o Capone parece se dar muito bem com ela, né? Pra simplesmente ignorar os sentimentos da esposa. Ela mesmo disse, né? O Pez e o Capone são a única família que eu preciso agora, em relação à traição dela contra a Mama, né, que a Brulé a questiona. Eu sei que haviam máfias que a mulher apenas ficava calada, mas eu não sei. Pode ser que no final, se o Capone não vir a trair o Luffy, seja por causa da Chiffon. Então, temos uma solução bem cômica para o dente do Luffy, né, e para a rachadura na cabeça do Brook, que é leite. Mas é claro, né? Por que não, né? Por que não, Oda? Leite.
claro. Mas de qualquer forma, o Brook já tinha feito isso em Thriller Bark, né? Enquanto tava todo mundo tretando, ele tava procurando a cozinha pra se reestruturar ali, né? Colar os seus ossos no lugar. Então, ok, né, gente? Bebam leite. Pode fazer os seus ossos voltarem ao lugar e crescer dentes em você. De acordo com Oda, claro. E fechamos com a grande cena dessa aliança se formando. O Luffy de terninho e bermuda, né, que é uma combinação muito Luffy, ou como disse o meu chanceler Roger, uma grande ofensa para quem usa terno, né, simplesmente está de bermuda ali, mas tudo bem, é o Luffy, ele não respeita as ordens do mundo, vai respeitar as ordens da moda. Falando em moda, nós vemos que o cara de cabelão espetado era mesmo o Xer, né, o Gastino, porque ele tenta de novo se apresentar com uma identidade falsa e, cara, ele é muito ruim nisso. Da última vez ele falou que era um farmacêutico. Eu nem lembro o nome que ele usou. Mas, cara, ele é muito ruim nisso. E o Luffy... Ah, tá, desculpa, me enganei. Meu... Ai, meu Deus. Esse capítulo foi mais cômico do que outra coisa, né? Não tem jeito. Além disso, é engraçado que se vocês pararem pra pensar, o LOL, ele tá cooperando com essa aliança mesmo não estando ali, né? Porque o Capone diz que ele tá com o Xer nas mãos dele. Tipo, literalmente, porque o Sanji no começo do arco simplesmente jogou o coração do Xer pro Vito, porque, ó, você não me importa mais, então que se dane o que vão fazer com você. Ou seja, mesmo que o LOL ali não esteja presente, ele ainda tá ajudando de alguma forma a galera, né? Que coisa. E começa um caos generalizado, com todo mundo gritando, o Luffy querendo bater no Capone, porque o Capone bateu no Peckles, e o Xer fazendo escândalo e tudo mais, até que tudo é neutralizado pelo primeiro filho de Jinbei, não é? E o pior de tudo dessa cena é que no final os dois meio que entram no acordo, porque o Jinbei fala assim: vocês não odeiam a Big Mom? Beleza, a gente odeia, então a gente vai cooperar porque a gente odeia ela. E o Luffy vira e fala: então, qual que é o plano? Como assim, Luffy? Qual que é o plano? Ele fala como se ele fosse seguir algum plano de qualquer forma. A gente sabe que o Luffy nunca consegue seguir plano nenhum. O LOL é a maior prova disso. Mas tudo bem. Essa cena eu já ri nos spoilers, né? Tipo, ah, qual que é o plano? Tá bom. Você engana a gente, Luffy. Engana, com certeza. E de qualquer forma, o capítulo encerra com essa tri-aliança formada. Porque até então a gente considera o Xer como uma terceira frente, porque ele não está necessariamente com o bando do Capone, ele está obrigado pelo Capone a cooperar, e ele não está necessariamente com os Mugiwaras, porque o Luffy continua discutindo com ele. Então seria uma tri-aliança, né, como diz no final do capítulo, é uma desordem trilateral. Isso é bem interessante se a gente pensar uma coisa que eu venho comentando há muito tempo mesmo, e que acabou se realizando, que é o fato da tri-aliança. Fazendo referência ao arco de Water 7 e Enies Lobby, que eles vão lá ajudar a Robin e ajudar o Franky, acontece uma aliança entre três frentes, que é os Chapéus de Palha, o pessoal da Galeia e o pessoal da família do Franky. Eles estavam ali, eles não eram aliados, eles ainda tinham rixas uns com os outros. Lembrando que até aquele ponto da história o Luffy ainda sentia raiva pela família do Franky, pelo que eles fizeram com o Sop e tudo mais, e a própria Galeia não era necessariamente um aliado deles, e mesmo assim tem aquela cena que eles juntam os braços, eles fazem um triângulo com os braços, porque o objetivo de todos era o mesmo, ir até Enies Lobby. E agora nós vemos a mesma coisa acontecendo, três partes diferentes, dessa vez uma das partes formada só de uma pessoa, juntas com objetivo em comum, independente dos sentimentos amargos que eles dividam um pelo outro. Bem bacana essa ponte que o Oda tá fazendo entre esses dois arcos. E para finalizar, novamente, algumas coisas que o meu chanceler, o Landim, pediu para mim pontuar, seria a questão de quem seria o rei desse jogo de xadrez, porque a gente vê cada vez mais peças sendo apresentadas, e claramente a Big Mom deve ser a rainha. Mas quem será o rei? Até então, talvez o último marido dela, o marido atual, porque se ela tá tendo filhos o tempo todo, e a gente viu filhos crianças, né, criancinhas, aquela menininha psicopata e tudo mais, pode ser que o rei seja o marido atual, que ela ainda não chutou, né. Lembrando que no xadrez você perde quando o rei morre, né, mas no caso do xadrez da Big Mom, o rei é trocável facilmente. Outras duas coisas seriam o Piratas do Sol, né, se eles vão participar em tudo isso, e aparentemente não, né? Eles estão ali segurando o Peckles, tal. O Jinbei falou no último capítulo, né? O capítulo anterior,
só temos 10 de nós para fazer tudo isso, então ele não necessariamente contou os Piratas do Sol, o que pode ser, digamos assim, uma segurança de que se tudo der errado, pelo menos os Piratas do Sol e a Ilha dos Tritões não pagam por isso. Pode ser, porque aparentemente eles não têm nenhum papel ainda nessa aliança, a não ser segurar o Pécons para que ele não dê a língua nos dentes sobre a traição. Vale a pena também mencionar mais duas coisas. Foi dito nesse capítulo que um dos maiores exércitos, se não o maior, né, literalmente, seria o exército dos gigantes. Isso poderia explicar por que o governo tem tanto interesse na gigantificação, porque aparentemente Elbaf ainda não tem ligação com ninguém, né, uma coisa mais independente. E o que aconteceu com o Peros, né? Porque é o filho que deveria estar vigiando o Xizar. E ele até mesmo apareceu dentro do castelo quando o Luffy e a Nami estavam presos. Ou seja, ignorando completamente o seu dever, aparentemente. Por que será que isso aconteceu? Eu não sei porquê, não sei se é impressão minha, porque eu quero que o motim aconteça. Apesar dele ser o primogênito, ele ser o primeiro filho, ele e a Purin são os filhos que eu mais desconfio. Eu não sei se é o jeitinho dele, porque ele achou os Mugiwaras interessantes, ou porque ele não estava no posto dele quando ele deveria estar. Eu suspeito muito dos Peros, e o fato do Xizar ter sido resgatado tão facilmente é um indício, no mínimo, suspeito, vocês não acham? Mas eu fico com a review por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de conferir o link dos meus parceiros, meus companheiros, meus líderes de frota aqui embaixo na descrição. Se você ainda não deu like no vídeo, não se esqueça de deixar, que é muito importante, né? Me motiva bastante a continuar fazendo os vídeos. Caso você não tenha visto, confira os links que vão aparecer aqui em cima dos últimos vídeos do canal. Ou se você estiver vendo pela televisão, os vídeos sugeridos que aparecerão aqui embaixo. Não se esqueça também de entrar no site Teorizando com Tsuki, no grupo Teorizando com Tsuki e tudo mais que sempre está também aqui na descrição. E é isso, gente. Muito obrigada. E nos vemos no mar.